Muito bem, meus amados, graça e paz vos sejam acrescentadas. Aqui é o pastor Elias. Para você que adquiriu esse material, me assiste por vídeo, Deus possa te abençoar poderosamente. Para você que me escuta pelo Spotify, pode falar pastor, que Deus também possa te abençoar. E hoje eu quero trazer um tema muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa vivência cristã. É um tema extenso. Eu acredito que nós vamos dividir aulas aqui várias vezes. Quando der uma hora aqui, eu já quero dividir a aula. E eu creio que esse tema é de suma importância. Eu quero falar aqui hoje sobre libertação, sobre oração, sobre intercessão, sobre jejum. Note que vão ser muitas aulas dentro de uma. Você que acompanhou a nossa primeira aula deste combo aqui, que é a origem do mal, agora nós vamos ainda caminhar um pouco ali em demonologia, falar um pouco sobre as situações que nós vemos hoje dentro das igrejas, que nós vemos hoje em vários lugares, em várias denominações. Bom, antes de nós começarmos, eu queria falar algo de suma importância. Alguns pontos aqui para você que está me ouvindo no Spotify e para você que está vendo esse vídeo. O primeiro ponto que eu queria tocar é: assista até o final. Tá? Assista até o final. E eu não digo essa aula, mas eu digo o assunto. Eu não sei quantas aulas serão até nós concluirmos esse assunto, mas eu quero te fazer esse primeiro pedido. Assista até o final. Conclua todo o raciocínio, caminhe conosco aqui nas páginas da Bíblia, na história, tá bom? E um segundo ponto que eu quero falar é que as opiniões que eu vou colocar aqui, expressar para vocês nessa aula, não significa nem quer dizer que nós, ou que eu detenho toda a sabedoria, ou que eu tenho todas as respostas, ou que eu considero melhor do que alguém. Pelo contrário, eu digo de coração que eu não tenho todas as respostas, quem me dera, longe disso, Eu não sei tudo, eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Pelo contrário, essa aula de hoje eu não quero nem expressar a minha opinião. Eu quero apenas caminhar com vocês mediante aquilo que a história da igreja conta, a história da humanidade conta e aquilo que a Bíblia fala acerca dos pontos e do assunto que nós vamos caminhar. Então eu quero falar isso nesse momento aqui, nessa pequena introdução, que eu não quero expressar a minha opinião. Eu quero apenas tratar de pontos aqui da história da igreja, da história da humanidade, da Bíblia Sagrada, versículos da Bíblia Sagrada, mas eu quero me abster ao máximo, porque ao respeito que eu tenho aos irmãos, às irmãs que vão ouvir esse Spotify, eu não quero jamais que pareça da minha parte uma falta de respeito com aquilo que você acredita, com as experiências que Deus te deu. Não é essa minha intenção, tá? Guarde esse início dessa aula, não é essa a minha intenção. Eu quero tratar desse tema com a maior seriedade possível, respeitando as suas opiniões, ok? Mas eu preciso expressar os pontos aqui da história da igreja, da história da humanidade e, acima de tudo isso, a Bíblia Sagrada. Porque acima do que acontece na história, acima, todo mundo sabe que nós somos de teologia reformada, mas acima das opiniões dos reformadores, eu costumo falar que eu estou com os reformadores nos assuntos que eles estão com a Bíblia. Se algum momento um reformador, um avivalista, um grande nome, expoente, pode ser Spurgeon, pode ser Jonathan Edwards, pode ser Martinho Lutero, pode ser João Calvino, pode ser, enfim, vários nomes dessa envergadura. Se eles falarem algo e a Bíblia disser outra coisa,
eu fico com a Bíblia Sagrada, eu fico com as Escrituras, ok? Então, eu preciso dizer, eu precisava dizer isso aqui nesse início dessa aula, para que você entenda que, de maneira nenhuma, eu quero desrespeitar ou não agir com empatia, sabe, acerca da sua vida, daquilo que você crê, das experiências que você teve. Não é a intenção dessa aula atacar ninguém, não é a intenção dessa aula atacar alguma pessoa, alguma crença, não é. A intenção é lançar luz sobre esse assunto chamado libertação, é lançar luz sobre esse assunto chamado oração, intercessão, súplica, ação de graça. A intenção é essa, tá bom, meus amados? Então, quero tratar com vocês aqui na maior seriedade possível, e eu espero e eu oro para que o Espírito Santo possa trazer aos corações muita clareza nesse tema, muita graça, e que essa aula e essas aulas dentro desse bojo, né, desse assunto, possa ser de muita edificação para a sua vida, e você possa sair dessas aulas esclarecido pela palavra de Deus. Tá? Eu não quero te convencer de nada, eu só quero apresentar os textos da Bíblia, apresentar o que eles falam, e que o Espírito Santo possa lançar luz ao seu pensamento, ok? Então, dito isso, eu quero começar aqui a tratar com vocês o assunto, né, dessa primeira aula. Como é que nós vamos dividir isso, pastor Elias? Essa primeira aula eu quero tratar da história, tá? Então, você vai notar que nessa primeira aula eu quase não vou citar muitos versículos bíblicos. Por quê? Porque eu quero tratar da história. Eu quero caminhar com você nas raízes. As raízes, aonde começou as crenças, os ensinos neopentecostais na história da igreja, tá? Então eu quero caminhar com você na história, porque esses ensinos, se você vai ver o decorrer do assunto aqui, que eu vou tratar disso bem lá na frente, mas você vai ver que nos apóstolos, Jesus, ali tem muita prática hoje do meio neopentecostal que não estava na época dos apóstolos. Você vai ver que não tem ninguém fazendo aquilo na Bíblia. Você vai notar que lá na frente, eu vou citar para você, na patrística, né? A patrística eram os discípulos dos apóstolos, os primeiros homens ali no século I, II, III. Na patrística também não tinha certas práticas que temos hoje em algumas denominações neopentecostais. E onde começou? Quando foi que começou? O neopentecostalismo, todo o conjunto de ideias e crenças que tem o neopentecostalismo. Então, essa primeira aula é para nós irmos nas raízes, é para nós irmos nos poços, né? Cavarmos poços artesianos e descobrir de onde veio, na história da igreja, as crenças difundidas do neopentecostalismo, ok? Então, essa primeira aula eu quero tratar dessa parte histórica, e é muito importante, viu? Não saia dessa aula, não deixe de ouvir, não pule. Pelo contrário, as fontes que eu vou citar aqui, isso é um material que eu estou estudando já há muito tempo, e você pode ficar tranquilo que foi buscado, foi conferido, as fontes foram conferidas, fui atrás para reafirmar novamente, para ver se tem veracidade nisso, e você tem total liberdade também de pesquisar fontes aí na sua casa e averiguar se a história realmente diz isso. Então, vamos lá. Essa primeira parte é histórica, e depois nós vamos entrar propriamente nos textos bíblicos. E eu vou te dar um spoiler. Nós não vamos deixar nenhum texto bíblico sem ser citado
e sem ser explicado no seu contexto, ok? Então, pode ficar tranquilo e vamos caminhando. Meus amados, o neopentecostalismo, todo mundo sabe, deve saber, que é uma vertente evangélica contemporânea, né? Como eu acabei de dizer, não existia na patrística, não existia na Reforma Protestante. Ela emergiu como um fenômeno religioso e social de vasta projeção global. O neopentecostalismo, desde que surgiu, ele tomou conta, né? Foi um impacto notável por todo lugar. Ele se distingue do pentecostalismo clássico porque as suas ênfases teológicas e práticas são movimentos ali de filosofias populares, culminando numa doutrina que frequentemente prioriza a prosperidade material e a batalha espiritual, ok? No cerne da compreensão do neopentecostalismo reside o conceito do sincretismo religioso. Eu não vou tratar nessa primeira aula muito sobre o sincretismo religioso nas crenças do neopentecostalismo, ok? Nessa aula eu vou citar algumas coisas, mas vai ser na próxima aula, quando nós começarmos a tratar do assunto libertação na Bíblia, aí sim, aí eu vou citar todos os pontos do neopentecostalismo que são sincretismos. Pastor Elias, o que é sincretismo? Sincretismo é uma mistura de crenças, é uma mistura de religiões, entende? Então, por exemplo, nós somos cristãos, vamos dizer que nós queremos pegar a religião judaica que guarda o sábado e que não come carne de porco. Então eu pego e eu faço um sincretismo, é uma mistura, ok? Aí eu pego o cristianismo e eu falo que nós vamos guardar o sábado e não vamos comer carne de porco. O nome disso é sincretismo, ok? Então é uma mistura. Estou citando o judaico aqui, mas está muito próximo de nós a judaica, né? Mas nós podemos pegar exemplos de outras religiões. Reencarnação, eu pego o cristianismo junto com a reencarnação e eu falo assim, não, nós vamos reencarnar em Cristo, uso uma loucura dessa assim, e isso daí é um sincretismo. Eu misturei crenças, ok? Eu misturei doutrinas aí de religiões diferentes e coloquei dentro do cristianismo. Então, nessa aula eu não vou tocar muito sobre o sincretismo, mas na próxima vai ter uma pergunta lá, vai ter um momento que nós vamos tratar direitinho sobre essa questão do sincretismo dentro do Evangelho. Ok? Então esse termo, no contexto neopentecostal, né, o sincretismo ele se manifesta nessa integração de conceito cristão com crença, rito de outras origens, resultando frequentemente na formação de crentes que podem ser descritos como híbridos em sua fé. Essa capacidade de incorporar e reinterpretar elementos diversos é reconhecida como um fator significativo para o crescimento exponencial do movimento, especialmente nos países mais humildes e mais pobres. Esse relatório que nós vamos passar aqui nessa aula, ele tem como objetivo desvendar as origens globais do sincretismo neopentecostal, identificar as figuras chaves que moldaram suas doutrinas e, por fim, analisar suas manifestações específicas e complexas no cenário religioso brasileiro. Vamos começar aqui com a corrente precursora do sincretismo neopentecostal, que começou no século XIX, início do século XX. A gênese do sincretismo no neopentecostalismo, ela pode ser rastreada a movimentos ideológicos e religiosos que precederam o próprio surgimento do pentecostalismo, ou seja, a cabeça pensante que deu o start para o neopentecostalismo surgiu antes do pentecostalismo. Uma das correntes mais influentes para esse processo de formação do neopentecostalismo é um movimento chamado de Novo Pensamento. Guarde isso daí, Novo Pensamento.
Esse movimento Novo Pensamento, ele emergiu nos Estados Unidos na década de 1880. Agora toda atenção é pouca. No ano de 1880, surgiu esse movimento chamado Novo Pensamento. Esse movimento não era cristão, tá? Isso aqui é válido a gente frisar, não era cristão em sua formulação inicial. Popularizou a crença no poder da mente para alcançar um bem-estar. Inicialmente focado na saúde mental, física, o Novo Pensamento rapidamente expandiu a sua ênfase para a prosperidade material. Isso aqui é um movimento em 1880 chamado Novo Pensamento, que começou lá nos Estados Unidos. Inicialmente focado na saúde mental e física, e depois ele foi para a área de prosperidade material. Veja se não é praticamente a base do neopentecostalismo. Com professores como Charles Fillmore, destacando o sucesso financeiro como um objetivo alcançável através do poder do pensamento. Seus conceitos permearam profundamente a cultura popular americana, tornando-se características comuns, tanto na literatura de autoajuda quanto na psicologia popular da época. Os pontos de confluência que pavimentaram o caminho para o sincretismo neopentecostal residem na introdução de ideias de mente, poder e declarações positivas pelo Novo Pensamento. Essas noções de que a mente ou a palavra falada poderia manifestar a realidade, serviam como precursores diretos da doutrina da confissão positiva, que viria a ser central no neopentecostalismo. A absorção dessas ideias pelo pentecostalismo e posteriormente pelo neopentecostalismo ilustra um processo fascinante de ressacralização. Conceitos que surgiram em contextos seculares ou metafísicos foram absorvidos e reinterpretados dentro de um arcabouço religioso. O poder da mente transformou-se no poder das palavras cheias de fé. Olha aqui como é que foi essa transição dos termos do Novo Pensamento para o neopentecostalismo. No Novo Pensamento era o poder da mente. Aí no neopentecostalismo se tornou o poder das palavras cheias de fé. Fale com fé, declare com fé, né? Ou a confissão positiva. Essa recontextualização permitiu a legitimação de conceitos não bíblicos dentro de um quadro cristão, estabelecendo as bases para a teologia da prosperidade. Aqui começou o fundamento, né? A base para já começar a construir a teologia da prosperidade. Essa fusão destaca a capacidade dos movimentos religiosos de se adaptarem e incorporarem ideias culturais predominantes, conferindo-lhes um verniz espiritual para ressoar com as aspirações sociais contemporâneas, como o individualismo e a ascensão social. Essa amálgama constitui um ato fundamental de sincretismo, onde a fonte do poder é deslocada da capacidade mental individual para uma habilidade divinamente concedida, ativada por práticas linguísticas e mentais específicas. Eu não sei se você já teve algum contato com a confissão positiva, mas é mais ou menos isso aí. É a palavra rema, é a palavra revelada, é uma confissão que você tem que falar, você tem que crer, você tem que dizer, você tem que colocar isso para fora e tudo mais. Então, você já deve ter visto, talvez, falar daquele livro O Segredo, que eles falavam assim, nossa, se você pensar muito numa coisa, você atrai aquilo para você, o poder da sua mente, do seu pensamento, do poder do você querer, né? E isso daí é o Novo Pensamento, que surgiu em 1880 e foi se espalhando. Agora eu quero começar a citar aqui os nomes, né, dos arquitetos da teologia da prosperidade e da guerra espiritual. Então, vamos começar aqui a falar, porque houve essa transição de ideias, né, do novo pensamento para o cerne do
pentecostalismo, subconsequentemente para o neopentecostalismo, e foi orquestrada por figuras influentes que desenvolveram, popularizaram doutrinas que redefiniriam a fé cristã. Eu sei que pode parecer até meio forte, né? Redefinir a fé cristã, mas você vai entender por que esse termo aqui é usado. Tá? O primeiro homem que começa aí para ser o fundador, né, da teologia da prosperidade, guarde bem esse nome, é William Kenyon. Ele nasceu em 1867 e morreu em 1948. Tá? Esse William Kenyon, atuante nos Estados Unidos entre o final ali do século XIX e a primeira metade do século XX, é amplamente reconhecido como fundador da teologia da prosperidade. Aí eu não sei se você conhecia o nome do fundador, já está sabendo aí que é William Kenyon. A sua formação, que incluiu exposição ao novo pensamento no Emerson College of Oratory, na década de 1890, foi crucial para a introdução de ensinamentos de poder da mente no pentecostalismo inicial. Kenyon ensinava que a expiação de Cristo não apenas redimia pecados, mas também garantia aos crentes um direito, a cura divina, que poderia ser alcançada através de fala cheia de fé e declarações positivas. A oração, em sua visão, não era um mero pedido, mas um ato legal de exigir a cura, pois os crentes já possuíam esse direito. Uma das suas frases mais célebres, ainda ecoada por pregadores da prosperidade, era: o que eu confesso, eu possuo. Vou falar de novo. O que eu confesso, eu possuo. Apesar de Kenyon ter negado a influência do novo pensamento, antropólogos como Simon Coleman identificaram paralelos óbvios entre seus ensinamentos e essa corrente metafísica. Além de suas contribuições teológicas, Kenyon foi um pioneiro na radiodifusão religiosa, fundando o Bethel Bible Institute e o programa Kenyon's Church of the Air. Os pontos de sincretismo em sua obra são evidentes na fusão das ideias de poder da mente do novo pensamento e a teologia cristã. Essa integração transformou a fé em uma força capaz de manifestar a realidade e a oração em uma demanda legal. Essa abordagem representa uma reinterpretação radical da soberania divina e da natureza da fé cristã. Aqui eu vou começar a falar com você o que muda. Tá? É interessante que eu estou falando com você aqui do William Kenyon, o que ele falava, e você vai começar a perceber que tem coisas que nós vamos citar aqui da história. Veja que eu estou lendo, né, um resumo bem detalhado sobre a história, ok? E você vai perceber que vai ter coisas aqui que eu vou ler que você já ouviu. Talvez vai ter pontos aqui que eu vou ler que você já congregou numa igreja que pregava isso. E talvez, eu vou ler pontos aqui que você até acredita. Tá? Então, olhe para você ver a importância de nós conhecermos e sabermos a história de onde vem, né, as coisas, as crenças e tudo mais. Então, vamos continuar. O que mudou? Né? O que mudou? O que esse William Kenyon mudou com essa concepção do poder do pensamento, da confissão positiva, da oração não é um mero pedido, mas é você invocar aquilo que é seu já, né, um ato legal e tudo mais. O que mudou? A mudança foi na compreensão da fé, de uma postura de súplica e submissão à vontade divina para um mecanismo que os seres humanos podem utilizar para controlar suas circunstâncias. Implica agora que Deus estaria obrigado a responder a declarações humanas específicas, em vez de agir unicamente por sua própria vontade. Essa é uma profunda amálgama sincrética, onde uma compreensão
humanocêntrica e quase mágica do poder deriva dos conceitos de mente-poder do novo pensamento. É sobreposta a um arcabouço teológico cristão. A consequência é uma teologia que capacita o indivíduo a criar a sua própria realidade através das palavras, borrando as fronteiras entre a agência divina e a vontade humana, e podendo gerar um senso de direito ou de culpa pela ausência de resultados. Então, por exemplo, essa linha de pensamento te coloca num lugar que você tem que crer, né? Você tem que falar, e você vai ser curado, você vai prosperar, aquilo que você pedir, você vai receber. Só que, e quando não recebe? Né? Quando não recebe, é aquele argumento assim, mas você não teve fé suficiente, você não creu do jeito que deveria crer, você não falou com tanta vontade, com tanta entonação. E é nessas promessas aqui que tudo na sua vida, num passe de mágica, bastando você falar algo e tudo mais, que tudo assim se transforma, que nós temos muitas pessoas decepcionadas. Decepcionadas porque fizeram o voto, decepcionadas porque colocaram o dinheiro lá na frente do altar, né, do gasofilaço, decepcionadas porque falaram com entonação, com fé, e não aconteceu nada porque Deus não quis fazer. E essa pessoa foi ensinada que tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que falar, Deus tem que agir. Então, por isso que nós temos aí uma parte, né, da cristandade que está até afastada da igreja, justamente porque está ferida, está frustrada. Falaram que ia ser muito fácil e agora se frustraram. Vamos continuar. Segundo precursor, né, da teologia da prosperidade, na verdade esse senhor aqui, ele é o popularizador da teologia da prosperidade. É ele que popularizou, é ele que espalhou pelo mundo afora. O nome dele você já deve ter ouvido já. É Kenneth Hagin. Ele nasceu em 1917, morreu em 2013. Kenneth Hagin, ele lançou as bases, né? O William Kenyon, ele lançou as bases, e o Kenneth Hagin, atuante ali nos Estados Unidos a partir dos anos 1950, 1970, foi o grande popularizador da teologia da prosperidade. Ele transformou a teologia da prosperidade em um dos maiores movimentos no cenário evangélico mundial. Hagin ensinava que a prosperidade financeira era um direito inalienável do cristão, parte integrante da expiação de Jesus, e que doenças, ou seja, Jesus, ele não morreu, né, eu já falei isso ali, mas repito aqui novamente, Jesus não morreu só, né, para nos dar perdão de pecados. Ele não morreu só para nos levar para o céu. Ele nos morreu também para nos dar riqueza e para nos dar cura total de qualquer doença aqui nessa terra, nesse corpo e tudo mais. Essa era a premissa de Kenneth Hagin, ok? Então, parte da expiação de Jesus é para que doenças e pobreza não existisse na vida do cristão, porque isso não correspondia com a vontade de Deus. Sua contribuição mais notável foi a sistematização da fórmula da confissão positiva. É um conjunto de 5 condições para a manifestação de bênçãos. Então, vamos lá, vamos colocar aqui o que Kenneth Hagin colocou sobre a confissão positiva. O conhecimento dos direitos do cristão, a firmeza da fé, onde a oração é uma demanda, o uso do nome de Jesus, a ausência de dúvida e a confissão em voz alta do desejo como se já tivesse realizado. Esses 5 passos, para você ter uma ideia, como eu digo que isso está muito próximo da gente, eu já vi, né, minha mãe, minha avó seguir esses 5 passos, que é o que Kenneth Hagin lançou para confissão positiva e para teologia da prosperidade. Hagin afirmava que seu conhecimento provinha de conhecimento por revelação.
extrabíblico, obtido através de visões e conversas pessoais com Jesus, o que conferia às suas experiências um status quase bíblico. Irmãos, isso aqui é muito perigoso, viu? Isso aqui é muito perigoso. Quando a pessoa traz uma doutrina ou traz um ensinamento que não condiz com as Escrituras Sagradas e ou não condiz, né, ou não tem base. Não tem base nas Escrituras Sagradas, não tem um mandamento, não tem um apóstolo falando, porque quem lançou os fundamentos da igreja, diz a Bíblia, foram os apóstolos, certo? Então, os apóstolos não mandaram fazer isso, não fizeram isso, Jesus não ordenou fazer isso. Então, de repente, vem uma pessoa e traz algo, entre aspas, novo, né? E quando coloca esse algo novo, note que a pessoa tem que dar peso para aquilo que ela está falando, porque senão ninguém vai acreditar. Não, querido, isso aí não está na Bíblia, não quero saber. Só que tem que dar peso. E eu acredito, né, que Deus dá experiências espirituais, eu acredito que Deus dá visões, eu acredito que Deus fala conosco audivelmente. Isso tudo eu acredito. Eu sou carismático, eu sou pentecostal, enfim. Eu acredito que Deus fala. O problema é quando a pessoa coloca uma experiência pessoal a nível ou maior do que a Bíblia, mais importante que a Bíblia. A Bíblia não fala, mas eu tive uma experiência. A Bíblia não diz, mas eu tive uma experiência. A Bíblia não manda eu fazer isso, mas eu tive uma experiência. Kennedy Hagin, ele falou, né, que ele teve esse conhecimento por revelação. Um conhecimento extra-bíblico, está além da Bíblia. E para dar peso, ele vai falar que teve visões e conversas pessoais com Jesus. Agora, olha para você ver. João em Pátimos foi arrebatado em espírito para poder conversar com Cristo. Saulo, que não foi arrebatado a caminho de Damasco, quando ele vê Jesus, na verdade não chega nem ver, né? Ele fica cego. Agora, Kennedy Hagin conversava pessoalmente com Jesus. E é Jesus que falou essas coisas aqui para ele. E ele falava aqui que o conhecimento dele e as revelações que ele tinha acerca desses assuntos aqui, da confissão positiva, da teologia da prosperidade, era praticamente como se fosse a Bíblia. Ele colocava tudo quase que num pé de igualdade, a Bíblia e aquilo que ele estava ensinando, porque ele recebeu uma revelação. Bom, vamos continuar. Ele também distinguia entre logos, a palavra escrita, e rema, a palavra pessoal e direta de Deus. Olha aí de onde que veio, né? Logos é a palavra escrita, rema é a palavra pessoal e direta de Deus. Embora essa distinção seja contestada por muitos estudiosos bíblicos, né? Porque qual que é o perigo disso? O perigo disso é eu falar assim: esse ensino que eu estou trazendo aqui é logos, né? Porque está escrito na Bíblia, está lá nas Escrituras Sagradas, então é logos. Mas eu tenho algo para falar aqui com vocês que é rema. Aí não está escrito, não está na Bíblia, mas é rema, é uma revelação que Deus me deu pessoalmente, tudo mais. Perigo disso, volto a repetir. Eu creio que Deus fala. Mas, doutrina para a igreja é a Bíblia Sagrada. Deus não vai dar uma revelação para alguém, não vai dar uma direção para alguém, não vai dar uma experiência para alguém para substituir a Bíblia ou para estar além e acima da Bíblia. Então, ele usava sempre esse rema. Isso é uma palavra rema, é revelado. E geralmente o argumento de quem usa essa linguagem espiritual é quando alguém confronta ou pergunta, né, onde está na Bíblia? Qual a base bíblica? O primeiro argumento da pessoa é porque você não crê em nada, você não tem a intimidade que eu tenho com Deus, você não tem as experiências que eu tenho com Deus. Então note que esse campo das experiências pessoais é um campo muito melindroso. Existe e eu creio, ok? Mas é um campo muito melindroso.
porque vários casos, quando a pessoa tem uma experiência com Deus que é extra-bíblica, que não tem nenhum ensino daquilo na Bíblia, e a pessoa quer usar aquilo como padrão, regra, e quer usar aquilo como forma de pensar, de viver, de ensinar sobre o assunto, isso é um perigo, porque quando alguém pergunta onde está a base bíblica para aquilo, geralmente a pessoa vai usar argumentos assim, né? Você não tem a experiência, ou você não crê em nada, você não sente Deus, você não viveu o que eu já vivi, ao invés da pessoa se voltar para as Escrituras e ver se realmente aquele ensino ou aquela experiência condiz com as Escrituras para ele poder ensinar aquilo e para poder falar com pessoas. Bom, vamos continuar. O ministério de Reagan experimentou um crescimento exponencial com a fundação de escolas bíblicas, a publicação de revistas, a venda de milhões de livros e fitas. Os pontos de sincretismo na obra de Reagan residem na sistematização da teologia da prosperidade, que transformou a fé em uma força ativada por palavras e na ênfase em revelações extra-bíblicas. O discurso que ele empregava sobre o conhecimento espiritual e a crença de que a mente é enganosa e deve ser controlada pelo Espírito demonstra uma amálgama de misticismo com elementos do novo pensamento lá de 1880, agora firmemente enraizados e difundidos dentro de um arcabouço cristão. A popularização de Reagan na teologia da prosperidade, através da criação de um modelo replicável, institucionalizado, foi fundamental. Ao estabelecer uma fórmula e centros de treinamento, ele permitiu a disseminação e adoção em massa dessas práticas sincréticas. A dependência de conhecimento por revelação e visões pessoais é um elemento sincrético crucial, pois eleva experiências individuais e subjetivas a um nível de autoridade que pode suplantar ou reinterpretar a doutrina bíblica estabelecida. Isso abriu um caminho para a inovação contínua e a integração de novas ideias, potencialmente não cristãs. Sob o pretexto da revelação divina, esse modelo de autoridade carismática e ensino sistemático facilitou a expansão global desses elementos sincréticos, tornando-os acessíveis e acionáveis para um público amplo. O perigo disso é o que eu falei. Quando você começa a caminhar e a ensinar, né, e a crer, enfim, por aquilo que você está sentindo, eu senti isso, eu senti aquilo, eu tive uma experiência, eu tive uma visão, é um perigo muito grande, e eu falo por quê? Porque você abre uma porta que você pode começar de repente a ensinar qualquer coisa, crer em qualquer coisa. Basta ter uma visão, basta ter uma experiência. Se alguém vir, igual os bereanos, que ficavam conferindo o que Paulo estava falando, se estava de acordo com as Escrituras, né? Se vem um bereano desse para você e começa a te pedir base bíblica daquele ensino, logo a pessoa fica nervosa, logo a pessoa lança mais uma experiência com Deus, lança mais uma visão. E essa é a complicação, porque é uma terra de ninguém. Um dia desse eu preguei na nossa igreja e eu falei que Satanás não quer fechar o templo, ele quer tirar o livro. Porque se Satanás tirar o livro, tudo é permitido. O livro, a Bíblia é que demarca os limites que nós podemos ir e aonde nós não podemos passar. É a Bíblia que define, né, o que é a oração, a adoração, a busca. É a Bíblia que define. Então, o perigo de eu me apegar somente a experiências. Eu vou repetir de novo. Eu acredito em experiências. Eu tenho muitas experiências com Deus. Mas você nunca vai me ver contando uma experiência pessoal e colocando ela acima da Bíblia. A Bíblia não cita isso.
e aí eu vou contar uma experiência pessoal e vou criar uma doutrina em cima disso. Não vou fazer isso. Você quer ver um exemplo? Eu já contei várias vezes na igreja para os irmãos de uma vez que um pastor que estava pregando na minha cidade, não vou contar a história com detalhes, mas um pastor que estava pregando na minha cidade recebeu lá uma revelação do número de telefone da minha casa, do meu nome e do meu sobrenome. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me contou, meus amigos me chamaram, eu fui lá para onde que estava tendo o congresso, e ele então falou que Deus havia falado com ele o número de telefone da minha casa, o meu nome, meu sobrenome, falou que eu seria um pregador da palavra, e foi algo assim, um mover de Deus, ok? Mover de Deus. Até aqui está comigo? Mover de Deus. Isso é uma experiência que eu tive com Deus. Amém? Top? Beleza. Agora, você sabe o que seria um problema? É eu começar a ensinar na Viva Church que Deus vai revelar o número de telefone de todo mundo. Deus vai falar o nome, o sobrenome das pessoas. E você tem que passar por esse processo. Deus tem que revelar o seu número de telefone para alguém. Tem que ser, tem que acontecer, Você entende a diferença? Ensino é o que a Bíblia diz. Experiência pessoal é válido se tiver de acordo com as Escrituras, mas é experiência pessoal. Então, eu estava andando na rua e Deus usou um passarinho para falar comigo. Amém. Falou com base nas Escrituras? Amém. Estou citando um exemplo aqui bem vago. Falou com base na Escritura? Aconteceu? Tudo bem. Maravilha. Só que outra coisa muito diferente é você chegar e começar a ensinar que agora os passarinhos que vai pregar para a igreja, os passarinhos que vai ensinar para a igreja. Entende a diferença de experiência pessoal para doutrina? Doutrina é o que a Bíblia diz, manda, exorta. Experiência pessoal é algo que Deus dá para você, com você, entre Ele e você, para edificar a sua vida e tudo mais, mas é só uma experiência, não é doutrina. Okay? Doutrina é a palavra de Deus. Por isso que a gente não pode estar fundamentado em experiências. Tem cristãos que são viciados em experiências, viciados em profecia. Se não tiver, ele morre. Se não tiver, ele passa mal. Nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo e tem que estar fundamentada na sua palavra. Ok? Então, vamos continuar agora. Eu quero falar sobre a expansão. Ainda mais, falei agora de Kennedy Hagin, mas vou citar mais nomes aqui que ajudaram a expandir de vez a teologia da prosperidade, e eu quero começar a citar aqui os primeiros nomes que vão começar a desenvolver o conceito de guerra espiritual ou de batalha espiritual. Você sabia que não tinha? Não tinha. Foi a partir do neopentecostalismo, a partir da confissão positiva lá do William Kenyon, do Kennedy Hagin, dos demais que eu vou citar aqui. É paralelo nessa época que vai começar a criar os conceitos de batalha espiritual e guerra espiritual. Amém? Mas vamos caminhar aqui na história. A teologia da prosperidade e a doutrina da guerra espiritual foram expandidas e diversificadas por uma série de líderes carismáticos, cada um adicionando suas próprias nuances e contribuindo para uma disseminação global. Bom, primeiro que eu quero citar aqui, eu vou tentar citar aqui em ordem cronológica, tá? À medida que eles foram surgindo e o que eles foram falando. Um senhor chamado Oral Roberts, a partir de 1947, nos Estados Unidos, é um dos primeiros a ensinar a teologia da prosperidade. Roberts explicou as leis da fé como um pacto de bênção, prometendo que Deus retornaria doações 7 vezes mais. Na década de 1970, ele cunhou a doutrina da fé semente, onde as doações eram vistas como sementes que cresceriam em valor e seriam retornadas ao doador. Então, esse ensino mais enfatizado começou com Oral Roberts, de começar a definir essa oferta que você vai dar e vai voltar para você 7 vezes mais, e dê aqui 20, que Deus vai te dar 7 vezes mais, e por aí vai.
Okay? Depois dele veio um senhor chamado A. Allen, a partir do ano de 1953, também nos Estados Unidos. Você viu que os Estados Unidos nessa época pegou fogo, né? Essa teologia veio de lá. E por isso que a nossa teologia brasileira, né, você que está ouvindo aí o Spotify, a nossa teologia brasileira é muito parecida com isso tudo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque a teologia brasileira veio de lá, né? Veio de lá. Você pode ver que o Daniel Berg, o Narvingri veio de lá, ficou uma temporada, vieram para o Brasil, William Seymour, né, o pentecostalismo, e aí o neopentecostalismo. Então tudo veio dos Estados Unidos para cá e o Brasil abraçou, né? A teologia europeia estava quase morta por causa do liberalismo, né, da teologia liberal. Então esse pessoal que nos Estados Unidos nadou de braçada nessa época. Então, a partir de 1953, lá nos Estados Unidos, o Sr. Allen publicou um livro chamado The Secret to Spiritual Financial Success e promoveu o conceito da palavra da fé, ou o poder de falar algo para que aconteça. Allen afirmava que a fé poderia resolver problemas financeiros milagrosamente e até alegou ter tido uma experiência, pode notar, sempre que você ouvir um ensino que não tem nas escrituras, pode notar que tem uma experiência no meio. Vou falar mais uma vez, eu acredito em experiências com Deus, tenho experiências com Deus, já tive experiências com Deus, mas o perigo de colocar uma experiência acima da Bíblia. Ele começa a falar que a fé resolve problema financeiro milagrosamente e até alegou ter tido uma experiência sobrenatural. Sempre vai ter uma experiência para dar base. Porque se a pessoa só falar algo que seja muito diferente, ninguém acredita, né? Então eu tenho que colocar uma experiência no meio. E olha aqui a dele, ele falou que teve uma experiência sobrenatural aonde Deus transformou notas de $1 em notas de $20 para que ele pudesse pagar suas dívidas. Então olha aí a experiência que ele teve. Ele tinha um monte de nota de $1 e aí pelo poder da fé, né, ele fez aquela confissão positiva e aí as notas de $1 transformou em nota de $20 e ele pagou as contas que ele tinha na casa. Tá? Então isso aí é a experiência que ele conta que teve e ensinava as pessoas a fazer o mesmo. Em 1960, nós temos outro também conhecido, que é o T.L. Osborne, também nos Estados Unidos. Ele começou a enfatizar a prosperidade e era conhecido por suas exibições, muitas vezes ostentosas, de riqueza pessoal. Em 1970, nós temos o Michael Harper, agora no Reino Unido. Até aqui eu estava só Estados Unidos. Agora no Reino Unido, o Michael, no movimento carismático britânico, Harper popularizou o termo guerra espiritual em seu livro que levava esse nome. Tá? Então, primeiro aí que escreveu sobre guerra espiritual, o Michael Harper, em 1970. E em 1976 veio o Win Orley, agora nos Estados Unidos novamente. Ele iniciou a publicação da sua série Hosts of Hell, que continha elementos do conceito da guerra espiritual. Tá vendo como é que a coisa vai acontecendo? Tá vendo como é que a coisa vai se movendo? Começou lá no Reino Unido, aí agora lá nos Estados Unidos, 6 anos depois, o William Orley publica uma série já começando a divulgar lá também os conceitos da guerra espiritual. Kenneth Copeland, fundador do Kennedy Copeland Ministries. Copeland foi fortemente influenciado por Kennedy Hagin. Ele ensinava que Deus tem uma força física semelhante à humana. Eu vou ler de novo, parece até que eu li errado, né?
mas é isso aí mesmo, ó. Eu vou ler de novo. Ele ensinava que Deus tem uma força física semelhante à humana e que Deus criou Adão para reproduzir a si mesmo, implicando que Adão era igual a Deus. E por extensão, todo cristão é um Deus. Copeland acreditava que o medo é uma força espiritual demoníaca e que a fé é uma força poderosa e tangível que ativa o poder de Deus através das palavras. Ele promoveu a doutrina do retorno de 100 vezes, baseada em Marcos 10:30, afirmando que os cristãos receberiam 100 vezes mais do que investissem no reino de Deus. A sua vida luxuosa é frequentemente apontada como uma contradição à sua alegação de que a riqueza se destina a abençoar os outros. Um ponto que eu quero falar aqui antes de nós passarmos para frente é o seguinte. Nota que às vezes eu venho sempre falando isso aqui nos Spotify. Uma heresia não é uma negação total da verdade. Uma heresia é uma distorção da verdade. Olha para você ver. Você notou que eu li aqui que ele fala sobre a doutrina do retorno de 100 vezes mais, baseada em Marcos 10:30. Notou? A pessoa que vai promover um ensino que é uma heresia, essa pessoa vai usar o quê? A Bíblia. É por isso que você vai ver que certas práticas, nós vamos ver nas outras aulas aqui, toda a prática que é base de um sincretismo, a pessoa faz a prática que é do sincretismo, ou seja, uma mistura de religiões, né? A pessoa crê naquilo, faz, e pior, ele ainda joga uma base bíblica. Só que é uma base bíblica que ou ele não está interpretando o texto, ou ele não está interpretando o contexto, ou ele está ignorando o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Olha o perigo. Então, é a pessoa ignorando o que a Bíblia fala, o texto, ou o contexto, ou o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, é a estratégia que o diabo fez com Jesus lá no deserto. O diabo lançou a Bíblia, mas ele tirou um texto de contexto. E se Jesus não conhecesse a Bíblia como um todo, o assunto como um todo, ele acabaria acreditando em Satanás. Então, olha o perigo da gente não meditar e não conhecer a Escritura como um todo, porque a pessoa chega, joga um versículo, e aí ele citou um versículo, eu já penso, opa, está na Bíblia, eu vou fazer ou eu vou acreditar. Muita atenção com isso. Tá? Depois dele, que falou que nós somos igual a Deus, o último que falou isso foi expulso do céu, mas nosso querido Kennedy Copeland, ele falou isso daí. E depois dele vem Morris Cerullo. Talvez você já ouviu esse nome. Ele é um evangelista global que fundou o Morris Cerullo World Evangelism em 1961. Cerullo alegava ter tido visões, pode reparar, estou te falando, não é coincidência, eu não escrevi aqui isso daqui para o pastor, né, ficou colocando, não é. Toda pessoa pode notar. Isso você pode ir para Testemunho de Jeová, você pode ir para Mormon. Vê lá da onde que começou o Mormon. O cara teve uma visão de um anjo descendo e revelando um novo evangelho para ele, o Joseph Smith. Vê da onde que começou o Testemunho de Jeová. Revelação. Vê o Adventismo do sétimo dia, se a Ellen White não teve revelação. Diz que foi andar até em outros planetas. Sempre que tiver um ensino contrário às Escrituras, repara, vai ter uma experiência entre aspas, com Deus no meio da conversa. Vamos continuar. Cerullo alegava ter tido visões do inferno e que Deus o havia chamado para ser seu porta-voz para revelar eventos futuros. Ele ensinava que o propósito de Deus era reproduzir-se, tornando cada cristão divino, e que a riqueza dos ímpios
seria transferida para os cristãos nos últimos dias. No Brasil, Cerulo tornou-se conhecido por sua afiliação com o pastor Silas Malafaia, lançando uma campanha nacional que prometia riquezas dos ímpios em troca de ofertas específicas, como R$ 911 para um ano de extra medida. Eu não sei se você viveu essa época lá no Brasil, mas eu lembro dessa época dos programas de televisão que o pastor Silas Malafaia tinha, madrugada dentro e tudo mais, e Mório Cerulo, ele chegou lá e ele pediu realmente essas ofertas e ele pregava e acreditava que as riquezas dos ímpios seriam transferidas para os crentes, né, para os cristãos. Só tem um lugar que não fala nada sobre isso, a Bíblia, porque o Evangelho não vem prometer nada dessa terra para você, ele vem prometer de um novo céu, uma nova terra. Vamos continuar, que agora eu só quero citar a história. Frederic, depois de Mório Cerulo, Frederic K.C. Price, fundador do Crenshaw Christian Center. Price é considerado um dos principais expoentes do Nomeie e Reivindique, ensinando que os cristãos precisam apenas pedir e reivindicar suas bênçãos. De forma controversa, ele afirmou que a oração do Senhor é inútil e que dizer "seja feita a tua vontade" é uma afronta a Deus. Price acreditava que a morte de Jesus na cruz era insuficiente para a salvação e que a verdadeira salvação ocorreu quando Jesus entrou no inferno e foi separado de Deus para cumprir a sentença do pecador. Ele ensinava que a fé é uma força poderosa e autônoma e que os cristãos devem dominar para resolver problemas e obter grandes somas de dinheiro. Sua posse de um Rolls Royce era justificada por ele com o argumento de que Jesus e seus discípulos não eram pobres. Os pontos, deixa eu comentar aqui, né? Bom, se eu lendo aqui, né, os pontos, se você está dando aí náusea, está embrulhando o estômago, parabéns, você está, chininho, você está bem, tá? Porque o homem, como é que é o nome do Price? Frederic. O Frederic aqui falou que a gente nós orarmos e falar "seja feita a sua vontade" é uma afronta contra Deus, sendo que foi Jesus que ensinou a orar assim no Pai Nosso: "seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu". Então, isso aqui é a cama, né, a base do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade. Então, os pontos de sincretismo nessas doutrinas incluem a evolução contínua da teologia da prosperidade com conceitos como a fé semente, a palavra da fé, nomeie e reivindique, que transformam a relação com o divino em uma transação quase mágica. A doutrina da guerra espiritual enfatiza o combate a demônios, a libertação de males físicos, financeiros, muitas vezes com paralelos a cosmologias tradicionais que atribuem infortúnios a espíritos. A ideia de que os cristãos são pequenos deuses. Eu já ouvi uma pregação aqui na Europa, eu estava no culto, que o pregador falou exatamente isso. Só que ele usou uma linguagem um pouco mais informal. Ele falou assim, que filho de peixe é peixinho. Então nós somos filho de Deus é deusinho. Então nós somos pequenos deuses, divinos. Representa um afastamento radical da teologia cristã tradicional e pode ser interpretada como uma forma de sincretismo com filosofias que divinizam o ser humano. A mercantilização da fé e a adaptação ao consumo são aspectos proeminentes dessa expansão. Figuras como Oral Roberts, com seus pactos de bênção, fé semente. Você pode ver que tem igrejas que falam isso, né?
Você traz uma oferta aqui agora para selar essa palavra. É um pacto, é um voto. E tudo está alienado a dinheiro, 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 dinheiro. Você pode notar, tudo está alienado a dinheiro. Com o Allen, né, com a promoção de lascas de tenda milagrosa, Mori Cerulo, com suas solicitações de ofertas específicas para medidas extras, demonstram como a teologia da prosperidade enfatiza bênçãos materiais e riqueza pessoal como sinais do favor divino. Essa abordagem alinha-se com uma cultura de consumo e um evangelho americano, pragmático, individualista, de ascensão social. A linguagem empregada, que inclui termos como investimento, retorno, reivindicar, reflete a terminologia econômica e legal. Essa é uma adaptação sincrética significativa, onde o reino espiritual é reconceitualizado através de uma lente de mercado e transacional. A fé se torna uma moeda. As práticas religiosas como ofertas são reformuladas como investimentos com retornos materiais garantidos. Essa mercantilização da fé é um mecanismo poderoso para atrair adeptos em sociedades onde a dificuldade econômica e as aspirações por riqueza são generalizadas. O que isso quer dizer? Lugar pobre. Você entra num país igual o Brasil, pobre, desigual, você vira e fala assim, olha, se você der aqui R$500, sua vida financeira muda. Vamos ouvir uns testemunhos aqui, aí coloca 3, 4 para falar. Aí a pessoa vem e fala, rapaz, eu dei mesmo R$500, minha vida mudou, eu estava devendo contas e não sei agora, estou milionário. Num lugar tem muita divisão social, pobreza. Essa teologia cresce, por isso que alastrou no Brasil, por isso que tomou o Brasil. Nos Estados Unidos estava começando esse humanismo, né? O humanismo bateu na Europa e recalcitrou lá nos Estados Unidos. Então, como o humanismo cresceu muito, essa teologia que dá um poder para o homem de usar o pensamento e mudar a realidade, de falar algo e só dele falar a coisa acontece. Olha o poder que o homem tem, né, dentro da confissão positiva, da teologia da prosperidade, da batalha espiritual e por aí vai. É um poder imenso, né? Então isso tomou os Estados Unidos. Quando desceu para os países mais pobres, aí que tomou mesmo. Eu costumo falar que a teologia da prosperidade só pega gente gananciosa. É o cara que quer tanto ganhar dinheiro que ele cai na teologia da prosperidade. Ele está tão ganancioso que ele cai. Gente que não é gananciosa não cai nisso não. Ela explora indivíduos vulneráveis ao prometer soluções milagrosas para a pobreza em troca de recursos financeiros, efetivamente misturando a crença religiosa com ideias capitalistas e desejos consumistas, criando uma cultura de consumismo dentro da própria igreja. A expansão da guerra espiritual para o cotidiano e seu sincretismo com crenças populares também são notáveis. O conceito de guerra espiritual, popularizado por figuras como Michael Harper e Win Orley, tornou-se uma característica proeminente, enfatizando a batalha contra demônios e o exorcismo. Essa doutrina atribui a miséria e o sofrimento à ação demoníaca. Em muitas culturas, especialmente no sul global, as cosmovisões tradicionais frequentemente explicam infortúnios, doenças, pobreza, através da agência de espíritos, maldições ou feitiçaria. A ênfase na guerra espiritual dentro do neopentecostalismo ressoa profundamente com essas cosmologias culturais existentes, ao oferecer soluções diretas e confrontacionais como exorcismo, ministérios de libertação para problemas tradicionalmente atribuídos a forças espirituais. O neopentecostalismo fornece um arcabouço imediatamente compreensível e atraente para pessoas já familiarizadas com tais explicações.
Essa é uma forma de sincretismo onde a demonologia cristã é integrada e muitas vezes reinterpreta crenças indígenas sobre espíritos malévolos, transformando problemas sociais e pessoais em batalhas espirituais. Isso torna o movimento altamente adaptável e atraente, pois oferece soluções milagrosas que se alinham com as compreensões culturais pré-existentes de sofrimento e infortúnio. Olha, nós temos aqui 1h05 de aula, né? E eu vou continuar na próxima aula, falando agora sobre os desenvolvimentos posteriores, né, na doutrina e no ensino da guerra espiritual. Então, nós vamos dar uma pausa aqui nessa aula, ok? Então, você que está assistindo no vídeo, nós vamos dar uma pausa aqui nessa aula. Você que está no Spotify, nós vamos terminar essa aula e nós vamos, então, já vir com os desenvolvimentos posteriores, continuando nessa parte histórica, tá? Acompanhe direitinho, ouça com carinho, anote, porque essa parte histórica é fundamental. Se você não entender onde começou esses ensinos, quem começou, o que as pessoas que começaram ensinavam e etc., lá na frente, quando nós começarmos a falar da Bíblia, você não vai entender. Tá? Então, continue caminhando conosco, vamos ver a história, fundamento, a origem de cada crença do neopentecostalismo. Olha, que Deus te abençoe, obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula. Até já, se Deus quiser.